São 8h39, manhã de segunda-feira, aqui na programação da Play Total FM. Vamos mais uma vez recebendo o Dr. Igor Pressinotti para conversar com a gente sobre saúde. A gente vem trazendo esse tema sobre o câncer, né? Em suas diversas formas. E nesta agora a gente falou sobre o câncer de mama na última vez, né? Da outra semana. E agora a gente vai falar sobre câncer de próstata. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Prazer imenso ter aqui na Play. Muito obrigado, Serginho. Muito prazer estar aqui com vocês, falando sobre esses assuntos tão importantes e interessantes, né? Que agora a gente entrou nessa série de câncer. Falamos de uma maneira geral, depois de uma maneira só do câncer de mama, agora vamos falar do câncer de próstata. Tamo aí, Serginho? Exato. O que é o câncer de próstata, doutor? Então, o câncer Como é que ele se desenvolve? O câncer de próstata é um problema especificamente do homem, né? Especificamente masculino, porque só o homem tem próstata. O próstata é uma glândula, né, que fica bem próximo ali da uretra, da bexiga. Ela tem as suas funções de fazer o líquido seminal, que ajuda, né, na produção do sêmen, na constituição do sêmen, para auxiliar na gravidez. E o que acontece é que, com o passar do tempo, ocorrem alguns problemas naquelas células ali, em que elas começam a se dividir e crescer de maneira desorganizada, e esse crescimento celular, ele chama de hiperplasia prostática, né, o aumento do tamanho da próstata, e que, num segundo momento, ele evolui para um câncer, né, que é para esse tumor aí na região da próstata. Sempre falar sobre a questão dos fatores de risco, né, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de atenção com relação a isso, né, com relação à sua saúde. Quais seriam os principais, ou os mais comuns, a gente pode colocar assim, de desenvolvimento para o câncer de próstata? Então, para todos os cânceres, né, assim, todos os cânceres, você tem alguns fatores que nos protegem. O primeiro deles é evitar fumar, né? Então, E as pessoas acham que não tem muita ligação. Não, as pessoas associam o cigarro ao pulmão, mas o cigarro aumenta o seu risco de câncer em qualquer tipo de câncer. Sobrepeso é muito ruim, você precisa manter, né, a barriguinha em dia, sabe, tentando evitar essa barriguinha. A gente está tentando. A prática de atividades físicas e uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, evitar embutidos. Se você fazer essas três coisas, evitar o cigarro, fazer atividade física, evitando o sobrepeso e uma dieta saudável, difícil, você está muito mais impossível, né? Você está protegido contra a maioria dos cânceres. E nenhuma dessas situações que você falou aqui agora é nada impossível, né? A gente estava falando, né, que as pessoas falam, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Meus pacientes que infartam, aparece o tempo. Depois que infartam, eles aparecem 6 horas da manhã correndo na praça. Exato. Então não espera infartar para aparecer esse tempo tem. E o engraçado, né, doutor, que às vezes a gente tem tudo tão no automático, né? A gente faz tanta coisa tão no automático, e aí as pessoas acabam não se apercebendo questões do seu próprio corpo, organismo e tudo mais, né? Mas existem sintomas iniciais aí que podem indicar a presença do câncer de próstata? Se sim, quais seriam eles? Sim. Eu falei que antes, né, o câncer, geralmente começa a partir de um crescimento prostático. Então, como a próstata está muito próxima ali da uretra, do canal da bexiga, né, do canal da urina, ao crescimento prostático, a primeira coisa que você percebe é uma diminuição do jato urinário. Né? Sabe aquela pessoa quando vai fazer xixi pinga na bota? Né? Então, quando você é criança, você faz aquele xixi que vai longe, né? Que os menininhos até apostam quem faz xixi mais longe. Só que à medida que você vai envelhecendo, você não consegue mais competir, porque o jato vai ficando cada vez menor, até que ele fica um jato muito fraco. Essa perda do jato urinário é o sinal que você tem que investigar. Então, se você já perdeu o jato urinário, ou se você está perdendo a força do jato, vale a pena procurar um médico ou uma assistência de saúde para investigar. E como é que o câncer de próstata é diagnosticado, né? Pode explicar aí, porque existem processos, né, para indicar isso. Você, né? tem os dois principais exames que a gente faz para investigar o câncer de próstata. O primeiro deles é o exame de toque, né? Então, todo homem a partir dos 50 anos aí precisa fazer o exame de toque. Tem o exame de sangue, que é o PSA, que é um exame que a gente faz aí, que ele é auxiliar no diagnóstico. E se caso esses exames derem alterados, você tem outros exames, ultrassom, né, de próstata, ressonância, a gente vai, é uma escalada, né, mas o básico é o toque e o PSA.
Legal. Falar um pouquinho mais sobre o PSA, né, esse antígeno, né, que detecta precocemente o câncer de próstata. A pessoa normalmente só se preocupa com o exame literalmente o de toque, né, mas pode fazer um acompanhamento anterior a isso, não um processo anterior a isso. Sim, o PSA ele é um antígeno prostático específico, então ele é muito importante para o diagnóstico e para a investigação, né? Então, ter o PSA, né, na sua prática anual, na sua rotina médica anual, a partir dos 45, 50 anos, é muito importante. Então, o que a gente sempre recomenda? A partir do momento que você fez 45, 50 anos, uma vez por ano você fazer o PSA, porque ele realmente, se ele apresenta um aumento dos seus valores, é um sinal de que você pode ter aí que investigar a possibilidade de você ter um câncer de próstata. Já é um daqueles sinais que a gente estava falando anteriormente sobre isso. Precoce, né? Exatamente. Ele substitui o exame de próstata? Aí vem a grande pergunta, como sempre, né? As pessoas, não posso fazer o exame de próstata. Tá tudo certo então? Tá tudo tranquilo? Todo mundo tá morrendo de medo, né? Eu não sei por que tem tanto medo disso, né? Mas assim, sem entrar no mérito da questão, o câncer de próstata, a maior tristeza é que as pessoas morrem por vergonha ou morrem por medo. Se você faz o teste... No momento que descobre já é tarde. Então, se você não tem medo de fazer o exame, se você não tem vergonha de fazer esse exame, você descobre ele precocemente. E o PSA... Tem tratamento. Tem tratamento. E o PSA substitui... Na maioria das vezes, eles são muito complementares e um resolve o outro. Você não precisaria fazer o toque só com o PSA. Mas existem alguns cânceres, existem algumas regiões na próstata que o câncer demora um pouco depois que ele surgiu para crescer o PSA. Então, existem em alguns locais da próstata que ele pode ser detectado com uma antecedência usando o toque. Exatamente. Então, tem alguns momentos. Por isso que o toque, em alguns pedaços, algumas partes da próstata, é necessário o toque. Então, um é complementar o outro e não substitui. Óbvio, se você está com medo, meu Deus, vai que, né? Então, usa só o PSA. Mas eu recomendo, né? Se é para não fazer nenhum, faz o PSA. Mas é recomendado, todas as sociedades médicas recomendam o toque a partir dos 50 anos. E se você tiver alguma história de câncer na família, né, algum fator aí de risco, aí você adianta isso para 40, 45 anos, de acordo com a sua conversa com o seu médico. Legal. Vamos falar também a respeito dos estágios, né? Os estágios diferentes do câncer de próstata, para que as pessoas possam... como é que eles são determinados? Então, existem 4 estágios para o câncer de próstata, né? O 1 é aquele câncer localizado, pequeno ali, que é fácil de tratar, e o 4 já é aquele câncer que já se disseminou, já foi para a coluna, já foi para outros órgãos. Se espalhou, né? Então, qual que é o nosso objetivo? É chegar no 1. É você diagnosticar um, porque um é mais fácil de tratar. Você só com medicamentos, hormônios ou até uma cirurgia menos agressiva é suficiente para tratar aquele câncer, né? Então, por isso que a gente fala, evita você chegar no 3, 4 em que já está grave, já está espalhado, já está muito grande, que eu tenho que fazer terapias muito mais agressivas. Então, quanto mais recente, quanto mais cedo você se preocupa, perde esse receio, esse medo e começa a fazer os seus exames, maior é a chance de detectar. Você falou sobre cirurgia, depois eu vou te fazer uma pergunta se a cirurgia ela pode causar impotência ou não. Mas antes eu queria saber dessas opções, né, de tratamento disponíveis, né, para o câncer de próstata, como são elas, de que forma elas são escolhidas por paciente. O câncer de próstata, ele é um câncer, vamos falar assim de uma maneira bem simples, que se alimenta de testosterona. Então, quanto mais testosterona que a pessoa tem, maior é o crescimento dele. Esse é o maior perigo dessas pessoas que ficam tomando, né, reposição hormonal para academia e tal. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. E se vocês estão fazendo essa reposição hormonal, façam o teste, façam seus exames. Mas, então qual que é o primeiro tratamento que você faz para o câncer de próstata? São esses bloqueadores hormonais, fazer com que você não tenha mais, que a testosterona não tenha tanto efeito na próstata. Então isso é bem interessante, é um bloqueador hormonal. Depois disso você tem a quimioterapia, você tem a radioterapia, você tem inclusive as cirurgias, e quando nada disso resolve ou quando ainda sobra alguma coisa, a gente vai lá e retira a próstata.
Aí vem a pergunta agora sobre a cirurgia. Ela causa realmente impotência? Então, na realidade, a gente fala assim, sobre isso, ou ela causa alguma incontinência urinária? Como a próstata está numa região bem próxima da uretra, onde passam as inervações, né, da sensibilidade, as inervações que controlam a ereção e o controle, né, da urina, do jato da urina, dependendo da cirurgia, já ocorre casos em que a pessoa perde o controle urinário, ou então perde a capacidade de ereção. Só que isso daí são casos extremos, não é uma complicação que a gente até espera, mas não acontece com todos. E hoje, com o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, né, antigamente a cirurgia era aberta, você abria a barriga para tirar a próstata. Hoje a gente faz pelo canal da uretra, a gente faz por via endoscópica, né, cada vez com hoje tem até terapia robótica. Maior precisão, né? Maior precisão, você tem menos risco, menos agressão, de ter lesão nesses nervos, e você vai ter essas complicações aí de maneira muito diminuída. Antes da sua última pergunta, tem uma participação aqui da Adriana, ela está perguntando assim, só com PSA já resolve? Já dá para saber se o homem com 60 anos, né? Então, é aquilo que eu falei. Obrigado pela participação, Adriana. O ideal é fazer os dois, por quê? Porque existem algumas partes da próstata em que o PSA demora para crescer quando o câncer está lá. Então, a gente descobre primeiro pelo toque. Mas, na maioria das partes, 80% dos cânceres, eles são o PSA é suficiente, mas por conta desses 10, 20% aí que você precisa do toque primeiro, a gente recomenda que esses exames não sejam substituíveis, sabe? Não seja, um complemente o outro. Eles sejam complementares. Legal. Deixa eu te falar também aqui, nesse encerramento, você está falando sobre cirurgia, né, dessa precisão e tudo mais, os avanços recentes com relação à pesquisa, o tratamento, né, eles são promissores realmente? Dá para a gente deixar essa mensagem para o pessoal agora? Hoje em dia, agora? isso não serve só para o câncer de próstata, mas para quase todos os cânceres. Antigamente, quando a gente fazia o diagnóstico de câncer, era quase um atestado de óbito, né? Assim, as pessoas já ficavam desesperadas, não gostavam nem de falar o nome. Mas hoje a medicina mudou muito, né? De 10 anos para cá, você tem terapias antigênicas, de biologia molecular, são terapias muito avançadas, né, que mudou a história natural dessa doença, né? Então a gente pode ter esperança, o que você não pode é ter medo do diagnóstico. Exato. Você não pode ter, eu não vou nem procurar porque vai que tem, eu não quero saber. Esse que é o medo, esse é o maior perigo hoje, porque você acaba perdendo tempo e perdendo a oportunidade de usar essas terapias modernas. E chances reais, né? E chances reais de cura. Legal. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, doutor Igor. Por favor, deixa aí os contatos para que os ouvintes possam acompanhar também a sua rede social. A gente sempre acompanha lá porque tem muitas postagens, né? Sempre tem algum tema interessante. Toda semana lá, né? tem alguma coisa ali. Então, convido vocês, Dr. Igor Pressinotti. Eu estou no YouTube agora com esses vídeos dessas nossas conversas. Estamos no Instagram, então é só procurar, Dr. Igor Pressinotti. Legal. E melhor também, né? Que acompanhe, dê seu like também. Exato, lá no Instagram. dê seu like, por favor, no YouTube também, dê seu like, ative as notificações, né? Se inscreva no canal, por favor, tá bom? Um abraço, doutor Igor, até a próxima. Obrigado.